A graça e a paz de Deus. Deus abençoe você por estar aqui. Fica até o final. Vai ser bastante interessante. Vamos falar sobre o adultério na igreja, como devemos tratar esse caso. Foi por um pedido de um irmão Benedito Rubens Gomes. Então, vamos falar sobre esse tema. Sabemos que algumas igrejas, principalmente as mais tradicionais, que eu fazia parte de uma igreja onde tratava o adultério com rigor muito grande, até o ponto de o irmão ou a irmã que pecar de adultério ou fornicação era excluído totalmente da comunhão da igreja e tinha que sentar no último banco, né? Os irmãos nem saudavam e no começo mesmo até apresentava na frente aquele irmão. Isso eu estou falando de que eu nasci e criei, né, dentro da igreja. Isso acontecia, eu lembro que eu morava no campo, quando eu tinha aí seus 10, 11 anos, isso acontecia. Hoje em dia a igreja já tem uma outra visão, mas naquela época tratava com muito, muito, muito rigor. Até hoje ainda, né, depende da região, né, dos cooperadores anciãos, que eles tratam esse caso. Não tem uma uniformidade sobre o tratamento desse caso, né? Alguns já voltaram à liberdade depois, né, que caíram nesse erro, né, algumas pessoas, alguns irmãos. Então, alguns anciãos e cooperadores daquela região já têm uma certa mentalidade e conhecimento diferente. Então, a igreja errou muito na época, né, e hoje já tem bastante mais entendimento nesse sentido. Eles tinham o pecado de morte, né? O pecado de morte, como um pecado de morte, acabou, né? E aquela pessoa já estava morta e pronto, já não tinha mais oportunidade. E muitas pessoas até tiraram suas próprias vidas, e algumas viraram mendigas, uma situação bastante difícil, né? Mas graças a Deus, como os irmãos disseram, né? De luz em luz, já foram iluminados, já estão mais cientes, mais consciente, né, desse como tratar o adultério na igreja, né? Por falta, na verdade, de ler as escrituras e examinar, né? Está bastante claro. Qual é o texto que eles usavam? Então eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 5, do 5 ao 11, e vamos ler junto. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do juízo, no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Versículo 9. Já por carta vos escrevo que não vos comuniqueis com os que se prostituem. Com isso, não me referi à comunicação em geral com os devastos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Não estou dizendo não comuniqueis com as pessoas do mundo, que não conhecem, mas estou falando com os crentes. 11. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasto, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem sequer come com eles, comais. Pois, que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Então vemos aqui que essa carta do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios, um caso bastante terrível que aconteceu, porque Paulo começou dizendo que nem entre os gentios estava acontecendo coisas tão vergonhosas de um jovem estar fornicando, né,
com a sua madrasta, a mulher do seu pai, que não era sua mãe. Então a recomendação foi que ele não louvava aquilo de forma nenhuma, que eles tinham de tirar esse nico do meio deles, entregar a carne dele a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do juízo. Então vemos aqui que por mais dura foi a repreensão, mas ele ainda tinha uma oportunidade de salvação. E esse tirai do meio de vós? Tirar. Então significa, do que vemos aqui, parece que os irmãos estavam corretos de atuar como eles atuaram. Senta no último banco, né? Espera aí a misericórdia, ainda tinha essa bondade, dizer assim, né? Não excluía, tirava totalmente, você não pode pisar aqui na igreja mais nunca, porque o que vemos aqui na carta parece que seria isso, né? O que é que está bastante claro. Mas ainda os irmãos ainda tinham um pouco de misericórdia, né? Ainda senta no último banco, fica aí esperando a misericórdia de Deus. Sem liberdade total, sem tempo sem um prazo determinado, né? Alguns que têm, até hoje, tem pessoas com 20, 30 anos, né? Depois que aconteceu algo, eles voltou, servo a Deus, 20, 30 anos, então, até hoje não tem a liberdade na igreja, né? Nem para tomar Santa Ceia na época, hoje já deixa livre, né? Então, segundo o que está aqui, não comuniqueis com eles, nem come, nem senta na mesa para comer com esse adúltero. Por isso que devemos examinar bem o texto para poder atuar, senão nós podemos cometer graves erros. Vemos esse jovem aqui que, quando foi mandado essa carta ao Coríntios, não era um caso recente. Dava para ver que isso já vinha há algum tempo. Por certo, claro que foi advertido por seu próprio pai, né, que estava levando o chifrão. E também, claro, pelos ministros da igreja. Mas eles só advertiram, pelo tampouco atuaram. Então vemos aqui que seria não um caso primário, seria um caso que já vinha lastrando, já vinha de alguns dias já acontecendo isso. E todo mundo também não tomava uma atitude, uma decisão sobre essa pessoa. Por isso que ele falou, vocês julgam os de fora, mas não julgam os de dentro. Deixa os de fora que Deus julga, mas julga os que está dentro. Então vemos aí também uma certa responsabilidade e dever do ministério de julgar os casos dentro da igreja, porque ele disse que um pouco de fermento, leveda, fermenta toda a massa. Então tira esse fermento, porque senão acaba contaminando os demais. Por um ponto, os irmãos estavam certos de fazer o que estava fazendo. Hoje, por outro lado, está errando, porque veja o adultério dentro da igreja, veja tudo dentro da igreja acontecendo e não toma atitude para disciplinar aquela pessoa. E hoje já tem aquela ideia de que, não, eu tenho que prestar conta para Deus, não tenho que prestar conta para o homem. Tudo errado. Né? Se nós teremos uma boa consciência do que é a igreja, né? Para que foi constituído o ministério? Foi para isso. E hoje o povo perderam um pouco esse temor ao ministério. Temor tem que ter a Deus, estou falando esse respeito, vamos colocar melhor assim, a palavra é certa. Esse respeito e essa submissão de autoridade. Né? Não devemos ser também, dizer que somos deuses. E não, devemos que atuar segundo a vontade de Deus que está nas Escrituras. Deus estabeleceu o ministério para isso, para atuar e corrigir a igreja e disciplinar, confortar e assim por diante, né, segundo a vontade de Deus. O problema, naquela época, tinha um problema e agora tem outro. Qual o problema da época, que eles disciplinavam na época? Porque muitas vezes pegavam um jovem que caiu ali em adultério com a sua namorada, alguma coisa assim, e da primeira vez já atuava dessa forma e não dava mais liberdade, os irmãos viravam a cara de uma vez. Por quê? Era no sentido de entregar a carne dele para Satanás. Nós temos que ser humilhados. Se você aguentar a humilhação, é perdoado. Por um lado, certo. Por outro, está errado. Se é um caso da primeira vez, tem que ser tolerado, tem que ser disciplinado, é assim que atuamos.
tem que disciplinar um tempo determinado, 6 meses, 8 meses, depende. Assim como a Assembleia de Deus e outras igrejas atuam da mesma forma, né? Se aquela pessoa realmente tem um arrependimento genuíno, né, de todo o coração, e a atitude dele daquele decorrer do tempo, ele volta à comunhão com a igreja. Então é tirado a liberdade, a comunhão da igreja tem que ser tirado. Mas os irmãos vai seguir abraçando ele, ajudando essa pessoa para que ela possa ser restituída na comunhão da igreja. Se a segunda vez, outra vez, a mesma coisa. Na terceira vez, as coisas já vai complicando. Aí eu creio que tem que atuar, aí sim tem que atuar conforme está escrito aqui. A pessoa vai levando na brincadeira. Não, isso aí não tem importância, não. Porque hoje está acontecendo isso. Como adultério é nada, como é nada. A hipergraça principalmente. Não importa se você está pecando, adulterando, o que seja, se arrepende ou não se arrepende, você vai para o céu. Essa é a doutrina que está alastrada aí em a maioria das igrejas. E não é bem assim, sabemos que não é bem assim. Um dia vamos falar um pouco mais de outro vídeo sobre essa hipergraça, sobre essa doutrina. Para mim, ela é satânica. Não, o pecado de adultério tem um peso, sim. Pode ver que aqui não é só adultério que falou que é para apartar deles e nem comunicar com eles. São também os avarentos, roubadores. Aqui tem uma lista de gente, o beberrão e tudo. E aí? Vamos colocar em prática tudo isso? Aquele irmão que é beberrão, segue bebendo, né, dando mau testemunho. Nem sentar na mesa para comer com ele. Aparta dele totalmente, não comunica com ele. Ninguém atua assim. Quanto irmão de ministério aí que gosta de mamar, gosta de beber. Outros irmãos, ninguém aparta deles, ninguém, né, coloca isso em prática. E por que devemos só o adultério e esses outros pecados não? Claro que temos, a palavra de Deus, 1 Coríntios 7, fala que o pecado de adultério, qualquer um outro pecado você peca contra fora do corpo, mas o adultério você peca contra o seu próprio corpo. Tem um peso maior, claro que tem um peso maior. Mas na verdade aqui está, essa carta está dizendo que tinha atuado dessa forma de todos esses outros pecados, avarentos, né, roubadores, idólatras, todo é apartar de uma vez. Duro, é duro, mas é o que está escrito. Então a misericórdia de Deus é infinita, cremos na restauração, mas tem que disciplinar e disciplinar com severidade. O povo deve abraçar a primeira vez, segunda vez, na terceira vez eu creio que tem abandonado totalmente. É o que está escrito. Porque hoje está muito passando a mão na cabeça demais, está virando uma coisa, uma bagunça, virando uma bagunça. E não deve ser assim. Se formos levar as escrituras todo o pé da letra, como está escrito, eu creio. Ah, mas é a época? Não, eu creio que isso não tem época. Adultério, pecado, não existe época daquela época, porque agora não, já estamos na modernidade e o pecado já é menos, não tem muito efeito. Aquela época tinha mais efeito e hoje tem menos. Não, eu creio que tinha o mesmo efeito diante de Deus. Então, como tratamos? Tratamos assim, disciplinamos, primeira, segunda vez, na terceira, tem que ser comunicado à igreja e desligar essa pessoa de uma vez por toda e nem ter comunicação com ele. Esse é o meu ponto de vista dentro das escrituras. É um pouco duro? Sim, mas é o que é, né? Eu quero ler uma parte de Mateus 18:15, olha o que está escrito. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Na terceira vez, se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar, a igreja considera como um gentio publicano. Sabemos que considera um gentio publicano, está fora de uma vez. Né? Para um judeu, um gentio publicano era um imundo. É um publicano, um dos mais pecadores, a raça mais desconsiderada. Então, desconsidera totalmente. Então, vemos aqui. Disciplina a primeira vez, vai você. Não escutou, leva 2 ou 3 testemunhos. Não escutou, apresenta na igreja. Não escutou, aparta de uma vez.
Então, eu creio que o pecado, o adultério, tinha que ser da mesma coisa, não só adultério, como outros pecados também. Primeira, segunda vez, não escuta, então traz diante da igreja, trata o caso e separa aquela pessoa de uma vez. Vemos que a misericórdia de Deus é infinita. Por mais que a igreja trata assim, ainda tem oportunidade de arrependimento e salvação no dia do juízo. Diz que assim, entrega a carne dela a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, se aquela pessoa, por mais que ela tem que ter consciente disso, a igreja também tem consciente de como tratar esse pecado. Se ela, ela tem que receber essa repreensão, se humilhar, aceitando, e ela pode sim ser restaurada, por mais que depois da terceira vez seja repreendida dessa forma. Ela tem que estar consciente que ainda ela tem oportunidade para ser restaurada e voltar à comunhão do corpo de Cristo. É isso que vemos nas Escrituras. Então, vemos aqui que a igreja atua, por isso que chamamos igreja, família. Tem que ter uma unidade, então tem que tratar esses casos em conjunto. Eu quero acabar de ler o restante, ver como a veracidade do que o Senhor Jesus diz sobre esse tema e a autoridade da igreja. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Esse é o Senhor Jesus falando. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio de vós, no meio deles. Então vemos aqui que depois, que o Senhor Jesus estava aqui dando esse ensinamento de que se alguém pecar um contra o outro, é para ir lá e tal, e deu esse ensinamento. Depois ele vem falando que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e que desligar na terra será desligado no céu. Estiverem 2 de acordo. Então, por isso que sempre temos que tratar os casos entre igreja e ministério. Então, uma vez desligado da igreja, desligou do céu. Então, tem aquela questão que o irmão fala, não, eu presto conta para Deus e que não sei o quê, que não tem nada a ver com a igreja. Isso é um pensamento totalmente diabólico. Igreja é estar unida num só corpo. Uma vez que a igreja reuniu e decidiu tirar do corpo aquela pessoa por justa causa, nesse sentido, ele é desligado do céu também, porque a igreja estava em acordo, se está dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, atuando dentro da palavra de Deus. Então é assim que devemos tratar os casos, em conjunto, e o ministério com a igreja, e aquela pessoa tem que estar consciente da disciplina. Cremos totalmente na restauração, isso é bíblico. A parábola do filho pródigo, e aqui nas cartas de Apocalipse ali, nas 7 igrejas ali também, Deus deu tempo para que ele se arrependesse. Então isso é indiscutivelmente o pecado de adultério, sim, que não é um pecado de morte. É um pecado de morte, para mim é. Um dia vamos tratar sobre o pecado de morte, mas que ele tem, os pecados de morte também tem, Deus também dá tempo para ser restaurado e ser renovados e ter vida com Deus outra vez. Também o único pecado que vemos que tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um dia vamos também falar mais, que tem muitas dúvidas sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bem? Que Deus abençoe grandemente. Aqui o irmão Benedito, essa é a forma que tratamos esse caso. Tem a punição, tem que ser por etapa, cada caso é um caso, e queremos a restauração, e de princípio a pessoa é totalmente desligada da comunhão com a igreja, fica um tempo em disciplina, depois volta, e se isso vai se repetindo, chega um ponto de ir agravando a disciplina também sobre essa pessoa, tá bem? Que Deus abençoe grandemente, um abraço, a paz de Deus, deixa um joinha para a honra e glória de Deus, e o nome de Deus será glorificado. Deus abençoe, deixa os comentários se eu errei alguma coisa, se nós podemos compartilhar juntos, deixa o comentário, e o nome de Deus é glorificado. Paz de Deus.